Fala pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai comentar aqui sobre o concurso para auditor de atividades urbanas aqui do Distrito Federal, edital na praça. Vamos pontuar aqui os principais aspectos acerca do edital. É importante você saber muito sobre este concurso e, claro, saber tudo sobre a prova objetiva, especialmente você deve saber também sobre a prova discursiva. Antes, aquele aviso, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois. Também clica aí no sininho para receber notificação dos novos vídeos. E se você gostou do vídeo, coloque aqui nos comentários, deixe o seu joinha e também coloque nos comentários se você quer que eu comente qualquer outro assunto relacionado aí aos concursos. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, olha só, esse edital já estava previsto, é um edital que ele traz muita coisa e muitas vagas também. Dixon, por que ele traz muita coisa? Você vai ver que você tem diferentes fases aqui neste concurso, mas claro que a prova objetiva e a prova discursiva são, como sempre, as principais fases. E a gente vai discutir especialmente isso aqui. Dixon, e o que eu preciso saber especificamente aí para este concurso? A primeira coisa é você saber a quantidade de vagas, são quase 800 vagas, 770 vagas, para você ter uma ideia. É coisa pra caramba. Professor, mas não estou estudando, como você falou, tem muita matéria, mas eu tenho certeza de que se você começar a estudar agora, vai dar tempo sim, porque você tem uma boa base. E para a prova discursiva, você vai precisar de uma preparação diferenciada, nós vamos ter provas técnicas. Olha só, vamos acompanhar aí na tela para a gente ver os principais tópicos do edital. Se liga! De início, é importante destacar que este concurso ele é um concurso relacionado à Secretaria de Fazenda do DF. Especificamente, as pessoas vão ser lotadas na Secretaria Executiva de Fazenda, que é ligada à Receita aqui do Distrito Federal. Bom, o que a gente tem aí? Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do DF. Todo mundo já estava sabendo que ia rolar este concurso e, como eu falei, são quase 800 vagas, especificamente 770 vagas. Remuneração inicial, como você está vendo aí, R$ 9.361,95. Dixon, é um pouco mais do que isso já. Sim, você vai ver que essa remuneração ela já é um pouco superior a esse valor aí, como algumas pessoas já confirmaram para mim. Pessoal, para este concurso a gente tem dois cargos aqui. Primeiro, auditor de atividades urbanas, são 74 vagas imediatas para este cargo e 156 de cadastro de reserva. E nós temos também o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas. 40 vagas imediatas e 500 de cadastro de reserva. Período de inscrição, pessoal, do dia 26 de dezembro até o dia 31 de janeiro. Anota aí para você não perder este prazo. Qual é o valor aí da inscrição? R$ 265. Como você sabe, esses concursos de auditor normalmente têm um valor de inscrição um pouco mais elevado. Não ia ser diferente com o auditor aqui do DF, né? Dixon, e quando as provas vão rolar? Elas vão rolar, pessoal, no dia 26 de fevereiro de 2023, no turno da tarde, e a duração é de 4 horas e 30 minutos. Então você precisa estar bem preparado, porque você vai ter que resolver as objetivas lá, né, todas as questões objetivas e ainda fazer um texto técnico, elaborar um texto técnico na prova discursiva. Como você vê aí na tela, para este cargo especificamente, a gente só tem uma área de especialização que é a vigilância sanitária. Ou seja, aquele cara que é auditor de atividades urbanas, ele vai cuidar dessa parte relacionada à vigilância sanitária. Quantidade de vagas. Nós temos aí, para vagas imediatas, tudo isso aí, ó, ampla concorrência 38, quem é PCD 14, depois negros e negras 15 e hipossuficientes 7 vagas. E em relação ao cadastro de reserva, e aí como você está vendo aí, nós temos para ampla concorrência 78 vagas, aí PCD 31, negros e negras 31 vagas também, e hipossuficientes 16 vagas. Isso é CR, hein? Cadastro de reserva, legal? Em relação ao auditor fiscal, olha, auditor fiscal, esse cara vai cuidar da fiscalização de atividades urbanas. Dixon, quantas são as vagas? Aí a gente já tem diferentes áreas de especialização. Para vagas imediatas, olha só, para obras, edificações e urbanismo, como você está vendo aí, ampla concorrência 5, aí eu tenho PCD com 2 vagas, negros e negras 2 vagas e hipossuficientes 1 vaga. E aí nós temos para logo depois, né, como você percebeu, atividades econômicas e urbanas.
Nós temos o mesmo quantitativo de vagas, a mesma coisa também para a área de especialização aqui, transporte e controle ambiental, a mesma quantidade de vagas, como você está percebendo aí. Isso aí são as vagas imediatas. Mas agora dá uma olhada no cadastro reserva. Cara, tem muita coisa aqui no cadastro reserva. Então você vai ver aí que, para quem faz para a área de especialização, obras, edificações e urbanismo, ou ainda atividades econômicas e urbanas, nós vamos ter aqui, ó, cadastro reserva para ampla concorrência, 100 para cada um dessas duas especializações. Eu tenho aqui para PCD 40, eu tenho para negros e negras 40 para cada uma dessas duas especializações. Hipossuficientes, eu tenho 20 para cada uma das especialidades. Agora, para quem vai fazer transporte e controle ambiental é diferente. Para ampla concorrência, eu tenho 25 para cada uma das especialidades, eu tenho para PCD 10 vagas, eu tenho para negros e negras 10 vagas e para hipossuficientes 5 vagas para cada uma dessas especialidades. É vaga pra caramba, você concorda comigo? E a gente está falando de um cargo muito legal. A gente está falando aqui deste ciclo de gestão que é muito relevante quando a gente fala aqui da carreira de auditoria. Legal? Dixon, como é que vão funcionar as provas aí? Se liga aí, pessoal. Provas objetivas. Então a gente vai ter lá uma composição de 60 questões para prova objetiva, com 5 alternativas, o que é comum aí do IADES. Quem já fez concurso do IADES sabe que a gente tem lá uma prova de múltipla escolha, cuja questão envolve ali 5 alternativas diferentes. Bacana? E aí você sabe que você vai ter que escolher uma resposta correta. É brincadeira, né? Porque esse tipo de banca, você sabe que ele faz aquela prova, ela faz aquela prova normalmente, tem 2 certas, ela quer a mais correta. Ou faz ali com 2 erradas e ela pede lá no enunciado a incorreta, né? E você tem de escolher a mais incorreta de todas, né? Às vezes isso acontece, você sabe disso. Em relação à quantidade de itens por disciplina, a gente tem de analisar aqui o que a banca divulgou lá pra gente. Se liga, eu tenho aqui basicamente 2 áreas de conhecimentos envolvendo conhecimentos gerais para todas as especialidades e conhecimentos específicos com disciplinas, com tópicos bem específicos aí para cada uma das especialidades. Legal? Vai ter peso? Sim, tem peso, pessoal, mas para toda disciplina que está aí alocada em conhecimentos gerais, o peso é 1. Já para conhecimentos específicos, o peso é 2. Quantidade, então, de questões aqui, cujo peso é 1, pessoal, em conhecimentos gerais. Eu vou ter língua portuguesa e redação oficial, contando com 8 questões, você está vendo que é coisa pra caramba, é muita questão realmente aqui para a parte básica, então você vai ter que arrebentar aí nesta disciplina. Depois eu tenho RID com 4 questões, C, que é o Sistema Eletrônico de Informações, com 3 questões, e aí eu tenho LODF com 4 questões, Direito Administrativo com 3, Constitucional com 3, e o total dessas questões aí são 25, pessoal, de conhecimentos gerais. Ou seja, nós temos 25 pontos. Por quê? Porque o peso é 1 para cada uma dessas questões. Em seguida, a gente cai para conhecimentos específicos. Como você está acompanhando aí, você tem 35 questões, cujo peso dessas questões é 2. É 2. Isso quer dizer que nós temos 70 pontos disponíveis aqui. Como você bem sabe, para aqueles alunos que vão fazer concursos para as carreiras de auditoria, os conhecimentos específicos são sempre os conhecimentos mais importantes, as habilidades mais importantes. Você tende a arrebentar nisso aqui. Claro, não pode esquecer lá de conhecimentos gerais, da parte básica, mas você tende a arrebentar nisso aqui. Isso aqui é obrigatório, cara. É muito importante mesmo. Então, peso 2 aqui, nós temos 70 pontos. E aí, adicionados os 25 pontos lá da parte básica, né, de conhecimentos gerais, você tem um total de 95 pontos na prova objetiva. De acordo com o edital, para você ser aprovado na prova objetiva, você deve ter pelo menos 50% da pontuação máxima aí. Legal? Isso quer dizer que você deve fazer pelo menos 35 pontos aí na parte específica e você deve fazer ali pelo menos 12,5 pontos na parte relacionada a conhecimentos gerais. Tranquilo? Se liga aqui agora. Prova discursiva. Como vai ser esta prova discursiva aplicada aí para a carreira de auditor, especificamente deste concurso? Seguinte, pessoal, prova discursiva da Banca IADES tem uma característica bem clássica quando a gente fala de prova técnica. Valor, 20 pontos, o IADES não costuma
dar provas com mais que 20 pontos, é muito difícil isso acontecer. Normalmente, a gente tem uma prova ali entre 10 e 20 pontos. Nesse caso, são 20 pontos. O texto vai ter entre 20 e 30 linhas. E qual vai ser o tema? Na verdade, o que a banca divulga é que a prova discursiva versará sobre algum tópico lá de conhecimentos específicos, relacionados aos conhecimentos específicos para cada um dos cargos, para cada uma das especialidades. E aí você tem que pegar o edital e verificar, eu vou fazer aqui para a parte relacionada a obras. Então você tem lá no edital a parte específica do seu edital e tudo relacionado à parte específica pode cair, ou qualquer item da parte específica pode cair. Essa prova da Banquiades é uma prova técnica. Aí muita gente vai me perguntar, professor, mas eu vou ter de fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? Olha, o que eu recomendo você a fazer é uma introdução básica com umas 5 linhas no máximo, no máximo. E aí provavelmente a banca vai trazer tópicos para você. Se ela trouxer tópicos, você vai abordar cada tópico em regra em um parágrafo. Normalmente para provas de até 30 linhas a gente traz 3 a 4 tópicos no máximo. Por quê? Porque senão não vai caber numa prova de 30 linhas. Então, no máximo, são 4 tópicos. Aí você aborda cada tópico em um parágrafo diferente. É desnecessária conclusão para esse tipo específico de prova do IADES. Legal? Mas a introdução é obrigatória, o IADES já cobrou isso em outros concursos. Houve candidatos que só responderam os tópicos e acabaram tendo a sua nota minorada em razão disso. E num recurso, o examinador foi lá e falou que não foi apresentada uma introdução. Portanto, apresente introdução, mas a conclusão é desnecessária. De desenvolvimento, claro, você vai abordar o que a banca solicitar lá, caso ela traga tópicos para você. A banca não trouxe tópicos, a banca trouxe o que a gente chama de uma questão aberta, e aí você vai, dentro daquilo que a banca solicitou, criar os tópicos aí dentro do que ela pediu para você. Legal? É isso aí. Vamos acompanhar agora os critérios de correção do IADES. Dá uma olhada aí na tela. Se liga então. Nossa prova vale 20 pontos e nós temos 4 parâmetros aqui que vão servir ali de referência para os corretores para que eles deem a nossa nota, para que eles pontuem o seu texto. Cada um desses critérios vale 5 pontos, desses parâmetros aí. O primeiro deles, tema e texto, TX. Isso aqui, pessoal, diz respeito à adequação ao tema, adequação à proposta, ao gênero que a banca trouxe para você, que aí eu já falei para você que é dissertativo, a banca coloca lá descritivo, você vai considerar que é a mesma coisa. E diz respeito também à organização textual, quantidade de parágrafos que você faz e também a quantidade de períodos por parágrafo, pelo menos 2 períodos por parágrafo. Essa banca cobra isso aqui. Em relação a R, é a argumentação, também aí 5 pontos nós temos para este parâmetro. E lembrando que essa aqui é uma das partes mais relevantes, é aqui que a banca vai verificar o conhecimento do assunto, a seleção de argumentos, de ideias que foram distribuídos e concatenados de uma forma precisa, lógica, sem incoerências, sem inconsistências, sem contradições. É aqui que você apresenta exemplos, fatos, opiniões, para literalmente dar base para aquilo que você fala. É muito importante você verificar também aqui a articulação daquilo que você escreve, para ver se realmente há uma sequência lógica nas informações. E aí o terceiro parâmetro de correção é CC, coesão e coerência. Coesão é a cola que liga as partes do texto. A gente fala aqui dos elementos anafóricos e catafóricos, dos elementos que vão retomar outros elementos, que vão apresentar novos elementos. Coesão é muito importante, são os elementos conectores da língua portuguesa, como você realmente usa bem esses elementos conectores. E quando eu falo de coerência, diz respeito aqui à lógica textual, diz respeito aqui à coerência do seu texto, diz respeito aqui à sequência lógica do seu texto. É muito importante a gente ter os argumentos aqui ordenados de uma forma lógica, de uma forma precisa. Isso é muito relevante para esta banca. E aí a gente tem o último dos nossos aspectos, cujo valor também é 5 pontos, que é EC. EC significa elaboração crítica. É aqui que a banca verifica a tão temida proposta de intervenção. Muitos alunos em provas técnicas ficam perdidos aqui quando a gente fala de uma proposta de intervenção. E aí, o que eu vou fazer? Aí aqui é relevante você ficar atento a tudo aquilo que você usa para fundamentar. São as informações que você vai usar para apoiar aquilo que você fala. É muito relevante você fazer um bom curso e você treinar bastante, porque este tipo
de critério aqui traz problemas nessas provas. E aí a banca coloca a já famosa forma de calcular, que não tem problema algum, você está vendo aí que é um somatório simples, não há peso, né? É um somatório simples de cada um dos aspectos de correção aí, TX mais AR mais CC mais EC, você tem aí a sua nota, que é a nota da prova discursiva ainda, dos parâmetros de correção. E aí você depois tem de calcular o NE, que é a gramática, o número de erros, a quantidade de erros gramaticais que você cometeu. Aqui para essa banca é muito relevante também você levar em conta a quantidade de linhas, o TL, pessoal, que é o total de linhas efetivamente escrito. E aí você vai ter a já conhecida também fórmula final aí para você ter a nota final da prova discursiva. Então você vai pegar o somatório lá dos parâmetros de correção, que é DCE, e você vai colocar nessa fórmulazinha aí, ó, NE é a quantidade de erros que você cometeu, TL é o total de linhas. Eu recomendo que o TL seja sempre entre 25 e 30 linhas, ok? E aí vezes 2. Você vai ter a sua nota aí final em razão disso. Professor, já que a prova vale 20 pontos, qual é o mínimo então? O valor máximo é 20 e o valor mínimo. Aqui a banca considerou 8 pontos o valor mínimo. Isso quer dizer que se você não alcançar 8 pontos, você está eliminado deste concurso, mas isso não vai acontecer com você. Ainda quanto à prova discursiva, é importante a gente destacar a quantidade de redações aqui que vai ser corrigida, pessoal. Eu tenho aí para o cargo de auditor de atividades urbanas, né, cuja especialização é vigilância sanitária, para ampla concorrência, até a posição de número 348 vão corrigir. Para pessoas com deficiência até a posição de número 135, negros e negras a mesma coisa, 135, e hipossuficientes até a posição de número 69. E quantas redações, pessoal, vão ser avaliadas aí para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas? Olha, a depender da especialidade, a gente tem isso aí. Para o cargo que é obras, edificações e urbanismo, especialidade, ampla concorrência 315 e pessoas com deficiência 126, negros e negras 126 e hipossuficientes são 63 redações que vão ser corrigidas. A mesma coisa, pessoal, a mesma quantidade aí para atividades econômicas e urbanas. É a mesma quantidade da especialidade anterior. Já para a especialidade de transporte e controle ambiental, para cada uma delas, quando eu falo de ampla concorrência, 90 redações vão ser corrigidas, né, até a posição número 90. Quando eu falo de PCDs, eu tenho aí 36 redações que vão ser corrigidas, né, até a posição de número 36. Negros e negras também até a posição de número 36. E hipossuficientes até a posição de número 18 para cada uma dessas especialidades. Legal? Além das provas objetivas e discursivas, nós vamos ter também, com caráter eliminatório e classificatório, o curso de formação. Como você viu, é um concurso realmente diferenciado, você tem de estudar bastante, mas eu tenho certeza de que se você estudar, você vai sair vitorioso, você vai sair vitoriosa deste certame, deste desafio. É isso aí, estude bastante, especialmente para a prova discursiva. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!